Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 5, que diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que a multidão começou a criticar, começou a murmurar, começou a falar contra a atitude de Jesus por ter escolhido se hospedar na casa de Zaqueu. Mas aqui nós vamos observar uma pérola. Nós vamos observar algo precioso nesta palavra. Jesus não deixou de fazer a sua missão. Jesus não deixou de fazer aquilo, aleluia, que ele havia direcionado para a casa de Zaqueu, porque a multidão estava falando. Deus está dizendo para você, porque você está pensando em parar de fazer aquilo que Deus falou com você, que Deus te direcionou, que Deus te ordenou, porque tem pessoas que não estão aceitando, porque tem pessoas que não estão criticando. Nós vamos observar aqui através da palavra do Senhor que Zaqueu, aleluia, mesmo sendo falho, imperfeito e pecador, Deus escolheu a casa dele, Jesus escolheu a casa dele. Deus está dizendo para você, minha filha, você pode ser falho, você pode ser imperfeita, você pode ter um passado impuro, você pode ter feito muitas coisas na tua vida, mas eu conheço o teu coração e eu sei que você quer mudança. Eu sei que você, aleluia, foi escolhido, foi escolhida para fazer a diferença. Por isso eu não me importo se pessoas não te escolheriam, eu não me importo se pessoas não te selecionariam para estar perto dela. Eu te selecionei, diz o Senhor. Eu te escolhi, amante e decanta, para estar perto de mim. Você foi selecionado, você foi selecionada para estar perto de Jesus. Talvez humanamente falando, você não tenha uma condição elevada, você não tenha muitos amigos, tem pessoas que te desprezam e você pensa, todos me desprezam, e o Senhor está dizendo, muitos podem te desprezar ou todos podem, mas eu, o Senhor, não te desprezo. Deus estava deixando claro, Jesus estava deixando claro aqui que ele não se importava com o que a multidão pensava. Se Jesus se importasse com o que a multidão pensava, ele não cumpriria o seu propósito, ele não cumpriria aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Ei, para de se importar com o que os outros pensam, declare comigo, eu vou parar de me importar com o que as pessoas acham de mim. Eu vou parar de me importar com o que as pessoas acham de mim. Quando você fala, irmãos, se dá legalidade para a palavra acontecer, para que a palavra do Senhor se cumpra na tua vida. Não se importe com a multidão, não se importe com os murmuradores, não se importe, eles não sabem quem você é, eles olham para o teu exterior, mas somente quem conhece o teu interior é Deus, porque é Ele que conhece o coração do homem, é Ele que esquadrinha os pensamentos, e Ele diz para você através dessa palavra, sou eu que te conheço, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Por isso, para de se importar com o que A, com o que B, com o que C está falando. Para de se importar com pessoas que estão criticando. Para de se importar com pessoas que estão se levantando e estão falando aquilo que não sabe. Eu sou contigo, eu te chamei, eu te selecionei. Tá pensando que Jesus deixou de ir para a casa de Zaqueu porque o povo começou a falar, começou a murmurar? Não, ele foi para a casa de Zaqueu e ele disse, aleluia, que o Senhor veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O Senhor está dizendo para você, eu vim realmente para selecionar pessoas como você, pessoas falhas, pessoas impuras, pessoas que realmente precisam de salvação, pessoas que realmente precisam de uma mudança. Está pensando que Deus veio para os santos? Está pensando que Jesus veio para os santinhos? Aí não, Jesus não veio para os religiosos, para os santinhos, não, para aqueles que achavam que era santo o suficiente a ponto de até menosprezarem Jesus. Jesus veio para os pecadores mesmo, para aqueles que deixavam tudo, para aqueles que se arrependiam. Você vai observar, irmãos, que foi rápido, foi instantâneo, aleluia, mudança na vida de Zaqueu. Zaqueu logo se arrependeu e disse, eu fiz alguma coisa errada, aramantiu e decanta, aí tá a diferença. Há uma diferença daquele e daquela que anda com o Senhor, há uma diferença daquele e daquela que anda com os céus, há uma diferença daquele e daquela que Deus escolhe. Talvez a multidão não escolheria, mas o Senhor escolheu, e quando Deus resolve escolher, Ele muda a história. E eu vejo através dessa palavra o Senhor mudando histórias aqui, como Ele mudou a história de Zaqueu. A salvação entrou não somente na vida de Zaqueu, mas na casa de Zaqueu. Eu quero que você entenda, pessoas podem estar olhando agora para o teu cenário e menosprezando você. E dizendo, ali não vai dar em nada, ali não vai ser nada, aquela casa ali não vai dar em nada, aqueles filhos ali vão continuar rebeldes, aqueles filhos vão continuar nas drogas, aquele marido nunca vai se converter, vai continuar no álcool, na bebida, na prostituição. E o Senhor diz para você, quem sabe os pensamentos que eu tenho a teu respeito sou eu, diz o Senhor. Não é as pessoas, não é a multidão, não é a multidão que diz se você vai continuar sendo o que você é. Sou eu que digo se eu quero transformar. E eu vejo o Senhor querendo transformar
transformar a vida de pessoas aqui. Então pare em nome de Jesus de se importar com o que as pessoas estão falando de você, estão criticando. Zaqueu não se importou, ó. Jesus também não se importou. Às vezes nós temos que deixar a multidão falar sozinha. Às vezes nós temos que nos fazer de surdo. A Bíblia diz que uma vez Saul se fez de surdo diante dos filhos de Belial. Por quê? Porque as palavras deles eram contrárias. E às vezes nós temos que nos fazer de surdo diante de algumas palavras contrárias, diante de alguns filhos de Belial, diante de algumas pessoas que não querem ver a mudança, que não sabem do que nós enfrentamos, não sabem do que nós passamos, só vê o nosso exterior e ainda fica julgando porque o Senhor nos escolheu. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. Quando Jesus disse isso, irmãos, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a dizer: se eu fiz alguma coisa errada, eu vou devolver. Ele começou a se arrepender, houve arrependimento. E é isso que Jesus quer de nós, é arrependimento, irmãos. E tem pessoas que se acham tão santas que elas não se arrependem, que elas não sentem mais a presença. E quando Jesus escolhe você, pecador, falho e imperfeito, para pousar na tua casa, para entrar na tua casa, ainda ficam criticando. Ainda ficam falando. É por isso que você tem que, fingir que não está ouvindo algumas críticas, algumas coisas. Você tem que realmente entregar na mão do Senhor e agradecer porque Ele escolheu a tua vida. Porque Ele escolheu você, porque Ele escolheu a tua família, porque Ele te escolheu e pronto. Jesus não deixou de entrar na casa de Zaqueu porque a multidão estava falando. E Zaqueu não deixou de receber Jesus porque a multidão estava falando. Então não deixe de ver aquilo que Deus tem pra você porque tem gente se levantando, porque tem multidão falando, porque tem pessoas zombando, porque tem pessoas criticando, porque tem pessoas murmurando, porque tem gente que não tá entendendo. Ei, nem todo mundo vai entender o que Deus tem contigo. E eles não precisam entender. Você que tem que viver. Tem pessoas aqui que tem que parar de se importar com opiniões alheias. Tem que parar de se importar com o que as pessoas pensam, com o que elas acham, com o que elas falam, com o que elas vão dizer de você. Você tem que viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus escolheu você para viver e pronto. Aleluia. Eles gostando ou não, achando bom ou não, Deus havia escolhido, Jesus havia escolhido para a casa de Zaqueu. E quando Deus escolhe a gente, Ele não pergunta a opinião. E aí, multidão, o que vocês acham? Eu entro na casa dela ou não entro? E aí, multidão, o que você acha? Eu escolho aquela prostituta ou não escolho? Eu escolho aquele drogado ou não escolho para ser pastor? Eu escolho aquela prostituta para ser missionária ou não escolho? Aí eu acho que eu vou levantar aquela fulana ali para levar as nações. Ela não tem nada humanamente falando. Ela é bem fraca, né, de dinheiro. Mas eu vou levantar ela e vou botar ela entre os príncipes. Aí tem gente que olha e diz: não, Senhor, mas é porque, né, fulana não é digna, né? O Senhor vai colocar ela, ela vai se soberbecer. Mas é porque fulano não é digno, ele era um drogado. É porque fulana não é digna, ela era uma prostituta. Tem pessoas que ficam falando. Então Deus não pergunta a opinião de ninguém. Deus não pergunta. Muitos até falam a opinião sem Deus perguntar, mas Deus não se importa, O que estão falando, o que importa é a escolha dele, porque ele é perfeito, ele sabe quem ele escolhe, e ele escolheu você para uma grande obra. Ele selecionou você para algo grande na terra. E através dessa palavra ele diz para você: se prepare, minha filha, se prepare, meu filho, pois o meu extraordinário vai acontecer na tua vida, pois o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua história. E ele diz para você, como ele escolheu Zaqueu, ele escolheu você. Pare de se importar com opiniões alheias. Nem Jesus se importou e nem Zaqueu se importou, e não é você que vai se importar. Se você crê nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe.